Contratar jogador nem sempre é uma tarefa fácil, né? Envolve ali negociação, barganha e tal. Agora imagina você contratar um jogador diretamente de um time rival. No vídeo de hoje a gente vai falar de 14 casos onde isso aí aconteceu. Começando a lista voltando no tempo para falar de uma das maiores rivalidades do futebol mundial, que é Real Madrid e Barcelona. E para falar do Luis Henrique, que hoje é um técnico de futebol, mas que como jogador foi revelado no Sporting Gijón, mas não demorou muito para ir pro Real Madrid e assinar seu contrato, e lá ele ficou de 91 até 96, disputando mais de 200 partidas, só que no final da temporada 95-96, o contrato dele com o Real Madrid tava acabando e tal, e aí eis que surgiu a oportunidade do Barcelona fazer uma proposta e atraiu então o meia espanhol lá pro clube, e aí o cara que tinha jogado no Real Madrid acaba indo pro Barcelona, se tornando uma lenda do clube, ficando lá por 8 temporadas e acumulando aí alguns troféus, com destaque pro bicampeonato espanhol de 98 e 99. E o Luis Henrique se aposenta no Barça. Olhando pra trás, um tempo depois, o Luis Henrique chegou a declarar numa entrevista que ele nunca se sentiu valorizado pelos torcedores do Real Madrid e que no Barcelona, pelo contrário, ele se sentia em casa. Ele chegou a ser capitão dos culés e um queridinho da torcida, criando uma relação toda especial com o clube, que depois voltaria a se repetir quando ele, já como técnico, volta e acaba ganhando uma tríplice coroa com o Barça. Mas anos depois, o Real Madrid daria o troco no Barcelona e com juros. Foi um dos casos mais famosos de traição na história do futebol mundial. Talvez muitos de vocês já esperavam que isso estivesse aqui no vídeo, né? Que é o caso do Luís Figo. Revelado no Sporting de Portugal, o Figo foi pro Barcelona em 95 e acabou virando um dos jogadores mais importantes do clube naquela década de 90, inclusive fazendo uma parceria muito interessante com o Rivaldo lá no Barcelona, que rendeu aquele bicampeonato espanhol que a gente acabou de falar aí em 98 e 99, né? Só que no ano 2000, o Figo, já consagrado, inclusive eleito naquele ano Bola de Ouro, melhor jogador do mundo, acaba protagonizando uma das transferências mais polêmicas da história. Ele vai direto do Barcelona pro Real Madrid. Isso que ele tinha feito quase 250 partidas pelo Barcelona, que em alguns clubes o cara já ganha plaquinha e tudo, né? De tipo, porra, jogou muito aqui e tal. Mas por 60 milhões de euros na época, a transferência mais cara da história, ele vai então pro Real. Esse movimento causou tanto ódio na torcida do Barcelona que quando o Portuga voltou lá pro Camp Nou pra jogar um El Clássico, agora com a camisa merengue, né, foi chamado de Judas, foi xingado de tudo que é possível, né, e os torcedores do Barcelona aí chegaram a jogar até uma cabeça de porco no gramado quando o Figo foi cobrar um escanteio. Não era mole não, velho, mas a passagem do Figo pelo Real Madrid acabou sendo um sucesso. Ele foi bicampeão espanhol pelos merengues e também conquistou uma UEFA Champions League por lá. E tempos depois aí rolaram declarações sobre o que aconteceu nessa época do Figo, e o presidente do Real Madrid, que era o Florentino Pérez, né, chegou a declarar que pegar o Figo do Barcelona era como roubar o coração do Barcelona. E o próprio Figo justificou a transferência dizendo que ele não se sentia valorizado pelos culés lá no Barça. Curiosamente, o mesmo motivo que fez o Luis Henrique fazer o caminho contrário, né? O certo é que o Figo até hoje é persona non grata lá entre os torcedores do Barça. Agora mais um grande clássico mundial, que é Inter e Milan, né? Em 2017, o Milan contrata um belo meia turco ali chamado Çalhanoğlu. Esse camarada que joga um bom futebol acaba vestindo a camisa 10 e tudo, virando um maluco importante lá no time do Milan. Na temporada 2021, por exemplo, ele mete 9 gols e dá 12 assistências com a camisa dos Rossoneri aí, ajudando a trazer o clube de volta à Champions League depois de um grande período de abstenção. Só que na hora de renovar o contrato, ele não quis os valores que o Milan ofereceu, e acabou que quem fez um contrato aí melhorzinho pra ele? Exatamente, a Inter de Milão, porque tava precisando de um meia. Afinal, o Eriksen, que era um dos principais criadores da equipe, ele tinha tido aquele problema de saúde, não ia mais poder jogar, ou pelo menos havia muita dúvida quanto a ele poder jogar, e aí os caras viram no Çalhanoğlu a oportunidade perfeita, pegar o cara de graça do maior rival. E na temporada 21-22, ele vem jogando muito bem pela Inter de Milão, que tá com força aí pra levar o título italiano pra casa mais uma vez. E agora voltando um pouco no tempo pra falar de um jogador que vestiu a camisa dos 3 principais clubes italianos, que é o Andrea Pirlo, que foi revelado pelo Brescia, mas acabou indo pra Inter de Milão em 1998, só que naquela época ele ainda era um jogador bastante jovem, não conseguiu ganhar sequência de jogo na Inter e acabou sendo emprestado, né? Então ele vai pro Regina por empréstimo, vai pro próprio Brescia de volta emprestado também, e acaba jogando muito pouco pela própria Inter de Milão, até que em 2001 o Milan olha e fala: pô, Pirlão, se fosse aqui você jogava, hein? E aí o Pirlo vai pro Milan, e essa passagem lá dispensa comentários, porque lá que ele se transforma num dos principais meio-campistas do mundo, numa passagem de muito sucesso em que ele ganha, por exemplo, 2 Champions Leagues, né, amigo? Então deu certo, só que pro Pirlo não foi suficiente, ele queria pular o muro mais
mais uma vez, velho. Em 2011, depois de completar 10 anos de Milan, o Pirlo já tava ficando um pouquinho mais velho, e aí vendo isso, o Milan não tava muito afim de renovar o contrato do Pirlo não, né? Mas quem que tava afim de pegar o Pirlão de graça no mercado, né? Foi a Juventus, amigo. E o Pirlo com sangue nos olhos pra provar que o Milan tava errado em deixar ele sair, principalmente depois de 10 anos de clube, né? E como estavam errados, amigo, porque o Pirlo jogou o fino da bola na Juve, a reputação dele, que já era alta, ficou ainda maior. Pirlo passou a ser sinônimo de classe, de refino, cara, de maestria dentro de campo no time da Juventus, que na Itália passou a dominar completamente e a nível europeu bateu na trave aí na Champions League. E o próximo caso também é na Itália, mano, os caras gostam de pular de clube lá, né? A gente vai falar do caso do Higuaín, que depois de um tempo jogando no Real Madrid, aceitou o desafio de ir pro Napoli, ser o goleador que faltava pro time na Série A italiana, e por lá ele teve um desempenho simplesmente fantástico, mano, metendo 91 gols e dando 26 assistências em 146 partidas pelo Napoli de Maurício Sarri, que chegou a desafiar a Juventus pelo título da Itália, a ponto do Higuaín em 2015 e 16 bateu o recorde aí histórico de jogador que marcou mais gols em apenas uma temporada da Série A, velho, que foram 36 vezes, né? E mesmo não conseguindo vencer o título italiano, o Napoli parecia que com o desempenho fantástico do Higuaín poderia continuar de repente ali brigando e de repente uma hora conseguir o título. Só que eles não esperavam que em 2016 o Higuaín aceitaria trocar o Napoli pela Juventus, que pagou a multa rescisória dele no valor de 90 milhões de euros, e a Juve então roubou o principal jogador do principal competidor pelo título italiano. Só isso, mano. Na época, o Higuaín foi o terceiro jogador mais caro da história e até hoje ele é odiado lá pelos torcedores do Napoli. Em termos de títulos, ele conseguiu o que queria. Se no Napoli ele não venceu o Italianão, na Juve venceu 3 vezes, além de ter sido também vice da Champions League. Só que o desempenho dele acabou caindo rapidamente e em poucos anos acabou sendo escanteado lá na Juve, né? E a gente segue no futebol italiano também falando da Juventus, mas não um caso onde ela rouba o jogador de alguém, né? Ou compra o jogador de um rival, mas sim quando ela é surrupiada. Foi num momento bem delicado na história do clube, lá em 2006, quando a Juve é rebaixada pra Série B por causa daquele escândalo de manipulação de resultados lá chamado Calciopoli. E aí vários jogadores não queriam ficar na Série B, né, mano? Aguentar esse tranco de jogar a segunda divisão, eu não. E alguns forçaram a barra pra sair. Eis que um deles, né, que já tava há 2 anos na Juventus, resolve então pular o muro do derby de Itália, né? O derby entre Juve e Inter, e ir pra Inter por cerca de 25 milhões de euros, era o Ibrahimovic. Pro Ibra acabou dando muito certo porque na época ele foi tricampeão italiano com a Inter de Milão e ainda foi artilheiro da Série A em uma dessas vezes aí, mas no final das contas ele é lembrado até hoje como um dos caras que abandonou a Juve num momento complicado, e depois o Ibra também abandonaria o seu histórico com a Inter pra ir jogar no Milan, né? Inclusive jogou no Milan já em 2 passagens diferentes. Até hoje em dia eu diria que a identificação dele é bem maior no Milan do que foi na Inter ou na Juve, né? Mas calma aí que chegou o momento de falar do Tottenham, rapaziada, e obviamente que é um caso horrível pro Tottenham. O zagueiraço inglês Sol Campbell, né, foi uma das grandes revelações da história do Tottenham aí, amigo. Cria das nossas categorias de base. Ele teve um momento da carreira que resolveu pular o muro e assinar com o Arsenal. Ele foi revelado nas categorias de base dos Spurs em 92 e conseguiu galgar o seu espaço ali dentro do time, né, ser titular e tal, ao ponto de, por exemplo, em 99 ele ser campeão da Copa da Liga Inglesa. Vocês ouviram, mano? Campeão. Tottenham campeão. Vocês estão entendendo, né? Que é um título, é uma taça. Beleza, o Sol Campbell era o capitão do Tottenham naquela final, beleza? Ele que levantou o troféuzinho lá. Só que aí o maluco com 9 anos de Tottenham, né? Capitão, mais de 300 partidas, vai lá e resolve trocar o Tottenham pelo Arsenal. Ótimo, cara. Muito bom, hein? Bem legal da sua parte. Filha da mãe, cretino. Diz a lenda que o Tottenham chegou a oferecer o maior salário da história do clube pro Sol Campbell ficar lá, mas ele não quis saber não, mano. E foi pro Arsenal a custo zero, mano. Pô, não rendeu nem um centavinho pra nós lá, velho. E obviamente, então, quando o Arsenal ia jogar lá no White Hart Lane, com o Campbell em campo, né, a torcida dos Spurs xingava o cara de tudo. Judas do caramba, né? E lá no Arsenal, o Campbell, comandado pelo Arsene Wenger na época, acaba ganhando a Premier League 2 vezes, e uma delas invicto. Além de ser vice-campeão da Champions, fazendo o gol do Arsenal naquela final que eles perdem pro Barcelona por 2-1. Então ele foi muito trouxão, mano, porque se ele tivesse ficado no Tottenham, né, naquele período que ele jogou no Arsenal entre 2001 e 2006, ele teria ganhado os seguintes títulos. Eu vou ler ali a lista pra vocês aqui. Acabou a lista.
Mas pelo menos o próximo caso é o Arsenal que se dá mal, né? Ah, que pena, tô muito triste pelo Arsenal, velho. O caso em questão é do Ashley Cole, um grande lateral esquerdo inglês que foi revelado no próprio Arsenal em 99 e acabou aí, depois de um tempo emprestado e tal, se tornando uma referência e um ponto bastante importante daquele time treinado pelo Arsene Wenger. Ao longo de 6 temporadas pelos Gunners, ele fez mais de 200 partidas e ganhou aqueles mesmos títulos lá do Campbell, né? Então 2 inglesões, um deles invicto, um vice da Champions, inclusive ele jogava na linha defensiva junto com o Sol Campbell. Mas em 2006 ele acaba tendo uma divergência com a diretoria na hora de renovar o contrato e segundo o próprio Ashley Cole disse no futuro aí depois, né? A questão é que o Ashley Cole tava pedindo 7 mil libras a mais de salário por semana do que o Arsenal tava disposto a pagar. Então por causa desse valor que hoje é uma parada muito pequena para futebol inglês, principalmente se você tá falando de um titular do seu time, né? Sinto-me traído e decepcionado pelo clube ao qual dei minha alma e meu coração. Então ele ficou muito chateado e isso faz sentido porque ele chega a aparecer num vídeo aí, por exemplo, fazendo um gesto de devoção à torcida do Arsenal, né? Ele tinha ali uma grande conexão com o clube, mas então, depois de se sentir traído, ele acaba fazendo o quê? Cometendo uma traição ele mesmo e indo pro Chelsea, um dos grandes rivais lá da cidade. Quando o Ashley Cole vai enfrentar o Arsenal pela primeira vez, já com a camisa azul, né? Ele é chamado de mercenário pela torcida e os caras chegam a jogar notas de dinheiro falsas em campo ali, meio que querendo dizer que ele saiu por causa da grana, né? E de fato foi, só que a passagem do Ashley Cole pelo Chelsea acabou transformando ele numa lenda do clube, amigo. Em 8 anos por lá, ele disputou mais de 300 partidas, né? Ganhou um tetracampeonato da Copa da Inglaterra, ganhou Champions League, ganhou Premier League e atualmente se tu perguntar para um torcedor que viu ele jogar, com certeza esse torcedor vai dizer que o Ashley Cole é uma lenda dos Blues. O mundo dá voltas, né, amigo? Por 7 mil librinhas, o Arsenal não quis pagar não. Hora de sair de Manchester, mas continuando na Inglaterra aí com o craque argentino Carlitos Tevez. O Tevez tinha tido uma brilhante passagem pelo Corinthians no Brasil quando o West Ham da Inglaterra compra ele em 2006, né? E ele vai muito bem com o West Ham, inclusive ajuda o clube a se safar de um rebaixamento que parecia muito difícil de conseguirem sair, né? E isso chama a atenção do Manchester United e do seu técnico Alex Ferguson, que vão atrás do Tevez e conseguem trazer ele fazendo um acordo de empréstimo com o West Ham. Era assim, eles pagaram um pouco mais de 11 milhões de libras para pegar o Tevez emprestado por 2 temporadas. Aí eles teriam a opção de compra ao final desses 2 anos. E no United ele forma um ataque fantástico lá com o Wayne Rooney e o Cristiano Ronaldo, conseguindo vencer aí 2 títulos de Premier League e chegar em 2 finais de Champions League, uma delas vencida aí pelo United, né? E o Tevez bem então fez uma passagem muito boa por lá e ao final do período de empréstimo, mesmo tendo feito quase 100 jogos pelo United, o clube resolve não exercer a opção de compra, mesmo que ele quisesse ficar, e aí ele resolve então aceitar uma proposta do maior rival, o Manchester City. Dá pra ver que tem bastante rancor no futebol, né, mano? Se você quer ficar num clube, o clube não quer pagar o seu salário, ou eles querem te dispensar, às vezes o jogador fala, quer saber então? Vou ficar com teu rival. E então o City pagou cerca de 25 milhões de libras e trouxe o Carlitos Tevez. Era aquele início ainda do City ali virando rico e tal, não era o City a potência que é hoje. Então era uma transferência que parecia não fazer muito sentido assim, né, pro Tevez ir pra um clube que tava começando um projeto e tal, abandonar um clube que era bicampeão inglês. Mas o Tevez explicou tudo numa entrevista depois. Fui para o United emprestado por 2 anos e no último o Ferguson me disse que iam me contratar em definitivo. Chegamos à final da Champions League e nenhum contrato me foi apresentado, apesar de terem passado o ano todo me dizendo que estavam trabalhando nisso. Então fui para o Manchester City e eles reclamaram, mas eu nunca tive a real opção de assinar pelo Manchester United. No lado azul de Manchester, Tevez jogou demais, né, marcando 73 gols e dando 35 assistências em 148 partidas, ajudando o clube a vencer a sua primeira Premier League em décadas, quando eles ganham lá em 2011-12, né? E se o United perdeu um craque para um rival, eles também roubaram craque de rival. A gente tá falando do holandês voador Robin van Persie. Ele foi pro Arsenal em 2004 e lá ele se tornou um grande atacante, né? Sendo adorado pela torcida e tendo uma relação muito especial com o técnico Arsene Wenger, que diz aí que era coisa assim de pai e filho quase, manja? 132 gols, 58 assistências e quase 300 partidas pelo Arsenal, mas isso não impediu ele de sair fora. Apesar de viver em harmonia com a torcida, o cara não ganhava títulos como queria lá no Arsenal, velho. Foram 8 temporadas em que a única coisa que ele ganhou de relevante mesmo foi uma Copa da Inglaterra. E o cara tinha o sonho de vencer a Premier League, então ele vai justamente pro time que mais venceu essa competição na história.
Em 2012, os Red Devils então pagam cerca de 24 milhões de libras para tirar o Van Persie do Arsenal, um valor que pareceu uma pechincha e que deixou os torcedores frustrados, amargurados, mano, né? Roubaram nosso principal craque. E na primeira temporada, sob o comando do Alex Ferguson, jogando no United, ele conseguiu fazer o que em 8 temporadas não tinha conseguido fazer nos Gunners, que foi ganhar a Premier League. E não só jogando, né? Mas destruindo, amigo. Metendo absurdos 26 gols e 16 assistências naquela campanha, incluindo um dos gols mais icônicos aí da história do futebol inglês, que é quando ele pega um voleio absurdo no meio da rua contra o Aston Villa, cara, uma pintura maravilhosa que quem viu não esquece. Aliás, esse título inglês da temporada 2012-13, no momento da gravação desse vídeo pelo menos, né, é o último título inglês aí que o United ganhou, então fica como uma boa lembrança pra quem torce pro clube aí, né. Tempos depois, o Robin Van Persie deu aí uma declaração então explicando por que ele abandonou o Arsenal daquela maneira. Eu prometo pelos meus filhos, se alguém tiver provas de que o Arsenal me ofereceu um contrato, dou 1 milhão de libras hoje mesmo. Foi decisão deles não me oferecerem um contrato novo. Depois de várias conversas, ficou claro que tínhamos ideias diferentes para o clube. E os próximos 3 casos, eu aconselho que se você torce pro Borussia Dortmund, feche os ouvidos aí, ou feche o vídeo, porque, né, é o Bayern de Munique simplesmente roubando todo mundo, velho. Começando pelo grande herói do tetracampeonato mundial da Alemanha em 2014, o Mario Götze, que fez aquele gol suado lá que deu o título pra Alemanha. Ele foi revelado nas categorias de base do Borussia Dortmund e já era aquela joia que você considera que vai subir um momento pro time principal, vai virar titular e vai vingar, e foi o que aconteceu. Especialmente na temporada 2012-13, quando o alemão estava arrebentando naquela equipe que era treinada pelo Jürgen Klopp, né? Metendo 16 gols e dando 20 assistências na temporada pelo Dortmund, o que levou o time até uma final de Champions. Só que ele cometeu então o que pode ser considerado como uma traição, velho, porque o Dortmund tava nas semis da Champions League, com possibilidade real de chegar na final para enfrentar o Bayern de Munique, e nas semis ainda, ele já fecha justamente com o maior rival, com o Bayern de Munique. Essa situação obviamente revoltou os torcedores do Borussia Dortmund, teve até um camarada que substituiu o nome da camisa do Götze por Judas, né? E o pior de tudo é que ele se lesionou e acabou não enfrentando o Bayern de Munique na final da Champions. Uma lesão que muita gente desconfiou na época, né? Será que foi real mesmo? E o pior é que no Bayern de Munique ele acaba nem jogando muito bem, tem uma passagem discreta, acaba sua passagem de 3 anos lá como um coadjuvante e volta com o rabinho entre as pernas justamente pro Borussia Dortmund. Isso foi em 2016, ano justamente em que outro cara sai do Dortmund pro Bayern de Munique, que foi o Hummels. Só que a história do Hummels é um pouco mais complexa porque tá cheio de reviravoltas, né? Ele foi revelado pelo Bayern de Munique em 2007, só que ele vai pro Borussia Dortmund em 2008 por um valor bem baixinho ali, cerca de 4 milhões de euros, porque o Bayern de Munique não tava acreditando que ele fosse se tornar um zagueiro top e deixou o cara sair pro rival mesmo, mano. Mas o Dortmund acreditava no potencial dele. Só que na primeira passagem do Hummels pelo Dortmund, ele fica 8 anos e lá ele se torna um dos principais zagueiros do planeta, cara, sendo titular não só do time, como também da seleção da Alemanha, que mete 7-1 no Brasil e é campeão mundial em 2014. E aí o Bayern de Munique mais uma vez dá um soco no estômago do torcedor aurinegro, velho, quando vai em 2016 e compra o Hummels, né? E o que aconteceu com ele na Baviera? Bom, cara, se você for olhar os dados aí, né, ele foi titular praticamente toda a sua passagem lá pelo Bayern de Munique. Só que no final ele começou a perder desempenho e o Bayern de Munique começou a fazer o que todo clube grande deve fazer. Quando um atleta não tá mais rendendo o esperado, tu começa a procurar alternativas, caras pra substituir ele, né? Lembrando que o Hummels tinha passado por aquele fatídico ano de 2018, quando a seleção da Alemanha faz um papelão ridículo, vexatório na Copa do Mundo, né? Então vários jogadores da Alemanha, incluindo o Hummels, estavam em baixa, e aí no final das contas, em 2019, depois de 3 anos de Bayern de Munique, ele acaba voltando também pro Borussia Dortmund. Então ele fez Bayern, Dortmund, Bayern, Dortmund. Bem que ele poderia se aposentar no Bayern de Munique só pra rolar mais uma volta, né? Mas não acabou por aí, porque, cara, a gente tem que falar de um dos casos que talvez, velho, no futuro a gente lembre como uma das transferências mais icônicas da história do futebol, que foi o Lewandowski indo pro Bayern, né? Em 2010, velho, o Dortmund tinha pagado cerca de 4 milhões de euros apenas pra trazer um polonês magricelo que ninguém conhecia lá da Polônia. Um maluco que fazia bastante gol no Lech Poznan, mas que ninguém conhecia de verdade no futebol mais de alto nível. Só que no Dortmund, o Lewandowski começa a crescer de produção de forma inacreditável e se torna, obviamente, um dos melhores atacantes do mundo. Ele que chegou a ser dispensado na carreira, inclusive ele entrou no vídeo de jogadores desacreditados que deram a volta por cima.
Foram 103 gols, 42 assistências, quase 200 jogos pelo Borussia Dortmund, 2 títulos de Bundesliga, vice-campeão da Champions naquele timaço do Jürgen Klopp, e inclusive nessa época o Lewandowski destruiu o Real Madrid na Champions com 4 gols aí em apenas um jogo, só que em 2014 ele estava decidido a não renovar o contrato e acabou saindo de graça, mano. Pra quem, né? Pro Bayern de Munique. Só que ao contrário de outros casos aqui, mano, o que aconteceu foi muito curioso, porque o Lewandowski não saiu odiado pela torcida. Ninguém chamou ele de Judas, muito pelo contrário, mano. No seu jogo de despedida, lá no estádio do Borussia, ele foi ovacionado, aplaudido de pé pela torcida, uma despedida que ele ficou bastante emocionado e tudo. E aí o que dizer do Lewa no Bayern de Munique, né? Se tornou aí o melhor jogador do mundo, se tornou um dos principais jogadores da história do Bayern e do futebol alemão, segundo maior artilheiro da história do Bayern, velho, com mais de 300 gols. Ganhou inúmeros títulos aí, né, cara, incluindo o sexteto lá no ano de 2020. E esse aí, cara, bem que a torcida do Dortmund gostaria que ele voltasse, como fizeram aí Götze e Hummels, né, mas creio que com o Lewa não vai acontecer não, velho. No fim das contas, quem mais sofreu com tudo isso foi o Marco Reus, que via sempre os seus melhores companheiros de time lá do Borussia Dortmund saindo fora, enquanto ele seguiu firme, ficou bem leal ao clube aí. Quem segue o Eurofut nas redes sociais viu que a gente fez um post sobre o Marquito Reus aí, né, cara, sobre a lealdade dele ao Borussia Dortmund. Sofreu esse homem, né, mano? Sofreu, mas ficou, foi leal e acabou não sendo um dos 14 casos, então, de jogadores que trocaram seus clubes pelos grandes rivais direto, né? Agora tu me diz, meu querido, nos comentários, qual que você acha que foi a maior traição de todas, amigo? Na moral, eu sou torcedor do Tottenham, então você já sabe que pra mim foi só o Campbell, né? Mas nenhum desses caras teve uma cabeça de porco tacada no gramado, então talvez o Figo. Deixa nos comentários aí, velho. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você curtiu, por favor, deixa o like, que ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!